Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no planeta Plutão. Sim, vamos procurar entender o significado desse planeta quando ele ficou retrógrado e o significado que ele tem agora ficando direto. Eu coloquei para vocês aqui algumas anotações. Olha, Plutão retrogradou ali no dia 24 de abril de 2019, no grau 23 e 9 minutos do signo de Capricórnio, e Plutão vai ficar direto hoje, dia 3 de outubro de 2019, sendo que esse direto é quando ele estaciona e começa o seu movimento direto. Então essa semana ainda, um pouquinho da próxima, a gente ainda vai ter esse planeta bastante lento, só depois daqui a algumas semanas ele começa a ganhar um movimento mais rápido. E esse movimento direto vai ficar até o dia 10 de maio de 2020, tá? A gente tem essas informações aí, eu coloquei essas informações para vocês. E o interessante é que eu coloquei uma outra informação aqui que diz o seguinte: a conjunção exata de Plutão e Saturno vai acontecer ali no dia 12 de janeiro de 2020, muitos de vocês já sabem disso, às 14 horas, horário de Brasília, e o planeta Plutão vai andar apenas 2 graus até essa conjunção acontecer, tá? Então, o que está acontecendo? A gente teve Saturno que ficou direto em setembro, a gente tem Plutão ficando direto em outubro, e em novembro Netuno vai ficar direto também. Então, a gente está tendo alguns planetas importantes saindo da sua retrogradação e começando um movimento direto. É claro que o planeta Plutão já ficou retrógrado várias vezes no signo de Capricórnio. Ano que vem vai ficar retrógrado novamente, no próximo ano também, e no próximo também, até ele sair de Capricórnio e entrar no signo de Aquário e vai ficar retrogradando lá todos os anos. Só que essa retrogradação de Plutão foi extremamente importante. Vocês vão entender isso melhor também quando eu fizer o vídeo a respeito da conjunção de Saturno e Plutão, que vai acontecer nesse dia 12 de janeiro de 2020, mas o que eu posso dizer é que essa retrogradação e esse movimento direto até o encontro desses dois está muito importante, porque a gente tem o grau 20, que é importante, a gente tem o grau 22, que é onde vai acontecer essa conjunção. A conjunção vai acontecer no grau 22 e 46 minutos. Esse grau 22 de Capricórnio vai ser muito importante para o ano que vem. Vocês vão entender quando eu fizer esse vídeo para vocês logo mais. Prometo para vocês que eu não vou demorar a fazer esse vídeo. Então, como o Plutão saiu ali do grau 23, a gente está aí nesses graus 24, 23, 22, 21, 20, que foi mais ou menos por onde ele passeou aí, né? A gente está saindo dessa retrogradação agora no grau 20 e 38 minutos do signo de Capricórnio. Então, esses graus, eles são muito importantes. Mas o que a gente pode entender dessa energia de Plutão retrógrado que eu coloquei aqui para vocês, né? O que foi Plutão retrógrado em Capricórnio e o que é Plutão direto em Capricórnio? Então, é isso que eu vou tentar explicar para vocês. Vamos lá? Primeiro é importante a gente entender Plutão. O que é Plutão? Plutão é um planeta que tem um significado de um encontro com a gente mesmo. Ou seja, quando a gente lida com Plutão, a gente está lidando com as nossas questões mais sombrias, com as nossas questões mais difíceis, com aquele nosso lado obscuro. Muitos de vocês já sabem que Plutão, ele é Hades, né? Ele é a morte, ele é o rei do submundo, ele lida com esses assuntos mais profundos, mais densos, ou seja, com tudo aquilo que está conectado também com o nosso inconsciente. E ele está principalmente ligado a esse inconsciente que a gente utiliza sem perceber quando nos é dado poder. Ou seja, a própria vida, receber a vida, está presente, encarnado, cocriando nesse planeta Terra, é um poder enorme. A gente tem muito poder nas mãos e não sabe disso. E justamente por a gente não saber o poder que a gente tem, por exemplo, o poder de agredir alguém, o poder de matar alguém, o poder intelectual, ou seja, utilizar sua inteligência, sua sagacidade para alcançar seus objetivos, para ir à caça dos seus tesouros e se tornar uma pessoa extremamente poderosa. E no momento que você se torna poderoso nesse plano físico, o que você faz com todo esse poder? Como você utiliza o seu poder quando você está aqui? E esse poder pode ser alguém que tem milhões de diamantes
no cofre de um banco como uma pessoa que tem o poder no seu próprio lar, como um pai de família, um chefe ou uma mãe autoritária que muitas vezes utiliza o seu poder de domínio e controle e faz um verdadeiro terrorismo dentro de casa. Ou seja, dado esse poder para a pessoa que tem um filho, a pessoa que tem um cargo alto numa empresa, e essa pessoa utiliza esse poder de uma forma terrível. Só que todo esse poder que Plutão dá para a gente, no âmbito pessoal, muitas vezes está inconsciente, a gente não tem ideia do que está acontecendo. É claro que a gente sabe, no fundo, a gente sabe se a gente está pendendo mais para o lado da maldade, do diabinho, ou se a gente está pendendo mais para o lado do anjinho. Todos nós temos os dois lados, temos o lado do anjinho e o lado do diabinho. Só que quem controla esse lado do anjinho e esse lado do capetinha somos nós mesmos. Somos nós que alimentamos ou o lado bom ou o lado ruim dentro de nós mesmos. E Plutão está ali, ele está ali caladinho, na dele, só observando a gente enrolar a corda no nosso próprio pescoço. Então ele deixa a gente atuar, ele vai deixando a gente como indivíduo e a gente como sociedade. Ele vai deixando ali, você fazer o que você quiser da sua vida. Só que tudo aquilo que a gente está fazendo de bom e de ruim fica num campo inconsciente. A gente sabe que aquilo está ali. Muitas vezes a gente tenta ocultar de nós mesmos até, né? É tipo assim, eu não quero olhar para isso, eu não quero mergulhar em mim mesmo, eu não quero ver os meus podres. Se eu puder, eu só vou olhar para as minhas virtudes. Mas olhar para o meu lado podre eu não quero olhar. Ou pensar a respeito da minha vida. Pensar em que eu tenho feito da minha vida. Pensar na minha conduta com as pessoas mais próximas. Principalmente aquelas relações mais escondidas, mais fechadinhas. E uma carcaçazinha canceriana, que é o nosso lar, que são as pessoas que a gente convive ali, né? É geralmente ali que a gente solta os nossos monstros, né? Que a gente tem os nossos sentimentos mais abençoados e também os piores. Porque é ali que a gente tira toda a roupagem, todas as máscaras, todas as fantasias que a gente utiliza no nosso dia a dia, que está muito relacionado à Libra. A gente tira essas máscaras e a gente se torna a gente mesmo. Dentro de casa, com aquelas pessoas que a gente convive no nosso dia a dia. Claro que existem pessoas que até mesmo para essas pessoas mantêm uma máscara, mas não tem como manter uma máscara para si próprio. E é aí que entra esse Plutão. Plutão está relacionado ao poder, ao nosso poder e ao poder que a gente dá aos outros. Quando a gente se diminui de importância, de valor, geralmente a gente permite que outras pessoas dominem a gente. Então esse poder está tanto no domínio de nós mesmos, do nosso empoderamento pessoal, ou o poder que a gente dá para outras pessoas. Plutão está relacionado à recuperação. O que é recuperação? É quando a gente passa por provas. É quando a gente chega no fim do poço e a gente tem a possibilidade de se recuperar, de regenerar, de renascer. Então, é um planeta de recuperação. Essa energia de Plutão geralmente se manifesta quando a gente encara as nossas crises. É quando a gente geralmente acha que não tem mais saída, ou quando a gente entra num desespero tão grande que fala, não tem mais para onde afundar. É quando de repente vem uma força lá de dentro, um negócio louco, que você descobre um poder e você simplesmente sai daquele buraco. Então, Plutão, ele costuma se manifestar aí. Ele aparece, ele é ativado nesses momentos da vida. E é aí que a gente conhece o nosso Plutão. Por isso que ele está ligado ao fim e ao início de ciclos. O planeta Plutão está ligado a um poder hipnótico, ou seja, uma energia altamente magnética, poderosa e que comanda massas, verdadeiramente comanda massas, e geralmente manipulando essa massa. Então é uma energia bastante poderosa. Claro que Plutão está ligado às forças do inconsciente, desvenda e revela mistérios, não só mistérios como segredos, podres e tesouros, né? Quando a gente pensa em Plutão, é muito importante a gente pensar nos tesouros que estão escondidos embaixo da Terra, principalmente quando essa energia está em Capricórnio, né? É uma energia altamente enigmática, tanto para resolver enigmas quanto para criar enigmas. Poucas pessoas sabem utilizar o poder de Plutão.
pouquíssimas pessoas sabem. Claro, de uma forma equilibrada e positiva. A grande maioria sabe utilizar essa energia de Plutão de forma inconsciente e destrutiva, que eu vou te dizer, né? Inclusive, Plutão rege a bomba atômica de destruição em massa. Então, esses são alguns poucos pontos que eu vou trazer para vocês que estão relacionados a Plutão. Mas o que a gente pode entender de Plutão no signo de Capricórnio é que o planeta Plutão está fazendo aparecer justamente essas energias que estão nesse submundo. Então, muita coisa feia, muitas pessoas horrorosas estão aparecendo aí. Quando ocorre uma retrogradação, é como se houvesse um recuo das águas escorpianas, como um mar ali. Imagina um mar, tem um filme, inclusive, que tem uma cena, que eu vou colocar um pedacinho para vocês, que é Impacto Profundo, o nome do filme, eu acho, que eu vou colocar aí na tela para vocês, que é quando ocorre um impacto na Terra de um asteroide, esse impacto é no mar e o mar recua e de repente vem aquele tsunami. A retrogradação de Plutão, principalmente essa que a gente está tendo antes da conjunção exata de Plutão e Saturno, essa retrogradação tem exatamente esse sentido. O sentido de muita coisa recuou. Toda aquela água linda, maravilhosa que estava ali, aquele mar tranquilo, aonde tudo parecia estar bem, aonde tudo parecia estar sob controle, tudo ali seguro, de repente essa água recua e a gente já começa a ver um monte de coisa nessa terra, nessa areia do mar. A gente vê barco afundado, a gente vê um monte de lixo, um monte de pneu, de coisas mortas ali no fundo do mar. E aí a gente olha e fala, nossa, o que está acontecendo? E de repente vem aquela onda trazendo todo aquele lixo, tudo aquilo que estava no fundo do mar, vem trazendo para a gente, vai jogando tudo isso para cima da gente. Por que eu estou falando isso? Porque na retrogradação de Plutão e nessa conjunção de Plutão e Saturno, a gente está tendo os nodos lunares, tanto o sul no signo de Capricórnio e o norte no signo de Câncer. Então, as emoções, as águas, os nossos baúzinhos do passado estão sendo remexidos, as nossas estruturas estão caindo por terra. Essas ondas, esses tsunamis cancerianos estão chegando nessa energia capricorniana, nesses prédios, em tudo isso que está em pé aí, e está simplesmente derrubando tudo isso, está acabando com tudo que estava construído. Então, no momento que esse Plutão retrogradou ali em abril de 2019, foi quando a gente começou a sentir esse recuo do mar. A gente começou a ver, tem alguma coisa estranha acontecendo. Alguma coisa muito fora do comum está acontecendo na nossa vida, com o nosso país, em outros países, com o nosso mundo. O mundo não é aquele que a gente imaginava que era, aquele mundo belo, aquele mundo que a gente achava que existia respeito, que existia carisma, que existia tolerância. A gente achava que o caráter das pessoas que habitam esse mundo estavam melhorando e de repente começou a surgir uma energia para atiçar os ratos que estavam ali escondidos no submundo, nos esgotos do planeta. É como se esse Plutão ele jogasse queijo na superfície da Terra para que os ratos saíssem e para que a gente conseguisse ver quem é quem. O que a gente tem aí de tão sombrio para lidar com este planeta ainda. Então aquela aparente calmaria começou a ser atiçada por Plutão quando ele entrou em 2008 no signo de Capricórnio. Ele já começou a jogar ali queijinhos para os ratinhos saírem das suas tocas e irem comer os queijinhos. Só que Plutão, ele é Plutão, né? Ele, além de trazer o queijo, ele também traz a ratoeira. E esse recuo do mar antes da grande conjunção que vai acontecer no dia 12 de janeiro de 2020, foi a última retrogradação antes desse grande evento. Então foi nessa retrogradação que a gente teve a oportunidade de olhar para o nosso submundo pessoal. Ou seja, pense aí bem, porque Plutão ainda vai passar pela área de sombra dele, mas pense bem aí na sua vida. Quem é você quando ninguém está olhando? Quais são os pensamentos que você tem que só você sabe que passam pela sua cabeça? Quais são os seus desejos, os seus fetiches, as suas vontades mais profundas, aquelas que você sabe que tem, mas que às vezes não revela para ninguém? Qual o tipo de culpa que você carrega? Porque o planeta Plutão, ele lida muito com a culpa, porque Plutão acentua a culpa. Plutão é totalmente diferente de Saturno. Saturno é um planeta que pune e julga, ensina e cobra. Plutão não.
Plutão ele acentua a sombra que a gente tenta esconder de nós mesmos, mas ele não acentua essas sombras para humilhar a gente ou para humilhar as pessoas publicamente. O que o planeta Plutão faz é um processo de autopunição, de repetição, de aprisionamento no seu próprio medo ou no ressentir, reviver algum episódio traumático na sua vida, mesmo que inconsciente. Muitas vezes a gente nem sabe, mas a gente repete padrões porque a gente está preso nesse looping. A gente vai repetindo aquilo como se a gente estivesse preso em uma cadeia realmente de pensamentos ou de sentimentos de culpa ou de rancor, de raiva, que a gente não consegue se libertar. E Plutão ele não faz nada. Ele só fica observando você se autopunir, até você encontrar um meio de sair dali. Quando você encontra um meio, quando você percebe a si mesmo, quando você faz esse mergulho, que é essa retrogradação, que foi justamente isso. Plutão ele retrograda, é quando a gente precisa mergulhar ou então olhar para esse mar sem água, quando ele recua e a gente olha para aquelas coisas que estavam escondidas no fundo do mar, que ficaram ali presas naquela areia. E é quando a gente precisa encarar essa verdade. Quando a gente encara essa verdade e se perdoa e aceita aquele erro, aquele problema, aquela crise que aconteceu como algo para sua própria evolução, aí é quando o efeito Fênix ocorre com essa energia vinculada a Escorpião. Plutão rege o signo de Escorpião, então a Fênix está vinculada a Plutão e Escorpião, que é o renascimento, que é quando a gente transcende um estado emocional, psíquico, um estado de medo, de autopunição e sai desse ciclo e sai dessa bolha e evolui de alguma forma. Então, essa retrogradação de Plutão serviu para isso. Só que agora o Plutão está direto em Capricórnio e vai ficar direto até o encontro ali. Olha, Plutão e Saturno. Saturno começou a ficar direto ali em setembro e Plutão está começando o seu movimento direto agora. Esse Plutão ele vai encontrar, então ele não vai de encontro. De encontro é quando um bate com o outro. Se Plutão tivesse retrógrado e Saturno direto, aí os dois iriam bater um com o outro. Aqui é diferente, Saturno está indo ao encontro de Plutão. Então, Plutão está caminhando aqui um pouquinho mais lento e Saturno vai encontrar com Plutão no dia 12 de janeiro de 2020. E esse encontro vai acontecer no grau 22 e 46 minutos do signo de Capricórnio. O que seria então esse Plutão direto? Qual o simbolismo dessa energia de Plutão direto agora até esse período aí de conjunção? Bom, esse momento é um momento bastante interessante, que é como se a gente tivesse a oportunidade de passar de um estágio 1 para um estágio 2 e, se possível, chegar a um estágio 3, ou seja, é como se a gente tivesse 3 estágios. O estágio 1 é o nível que está ligado ao Escorpião. O nível 2 é o nível que está ligado à serpente. E o nível 3 é o nível que está ligado à águia e, consequentemente, à fênix, que é a transcendência. Bom, quando a gente fala desses 3 animais, a gente está comparando ao comportamento desses animais na Terra. Quando a gente fala do escorpião, o escorpião vive nos esgotos, em lugares úmidos, gelados, geralmente covas. Eles se alimentam nesses buracos, nesses esgotos, nessas covas. É por ali que eles andam. Eles costumam ficar no submundo ali. É uma energia completamente ligada à terra. E levando esse simbolismo para a nossa vida, seria esse lado em que a gente está muito apegado às coisas materiais. É como se o único alimento que a gente tivesse fosse o alimento material. Ou seja, a gente esquece a alma, a gente só come restos materiais, só come restos do sistema. Então a gente só se alimenta do sistema, a gente só nutre o nosso ser com coisas vinculadas ao sistema, ao mundo materialista, consumista e por aí vai. Ou até mesmo as coisas carnais, como às vezes a maldade, a vingança, o ódio, os apegos, o querer ter domínio de tudo, uma energia sexual altamente carnal, doentia às vezes. Todo esse lado psíquico doentio está meio que vinculado a esse animal, a esse bicho escorpião.
A serpente seria o intermediário, seria começar a sair desse submundo e a viver na superfície da terra. Mesmo que se arrastando ali na superfície da terra ou nas águas, a serpente já começa a viver nas matas, já começa a passar por uma troca de pele. E levando esse simbolismo para a nossa vida, a troca de pele da serpente é a nossa troca de pele também. É quando a gente percebe que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir, que a gente pode olhar para as nossas sombras, que a gente pode perceber que a gente ainda está rastejando, que a gente ainda está em evolução, mas que a gente pode melhorar, que a gente pode passar por transformações, por mudanças. Então essa retrogradação é como se a gente pudesse olhar para o nosso lado escorpião e de alguma forma pudesse entender que a gente pode mudar e se transformar em serpentes. Ou seja, nesse momento que Plutão está começando o seu movimento direto no signo de Capricórnio, principalmente antes dessa conjunção acontecer, a gente tem aí 3 meses mais ou menos para trabalhar essa energia desse Plutão direto, aonde Saturno está caminhando para alcançar o Plutão ali. Então, a gente tem esse período de 3 meses para poder observar de fato esse mar que recuou. Porque o que está acontecendo? A gente está vendo esse fundo de mar, de areia, sem água. Mas lá na frente está vindo um grande tsunami, uma onda enorme que vai vir com tudo. Agora aí que está o pulo do gato. No momento que a gente trabalhar e perceber que a gente pode mudar como a serpente, a gente pode nesse período de 3 meses se tornar águias. E o que é a águia? A águia é o animal que está mais distante da terra. É o animal que está menos apegado às coisas da terra. A águia é a ave que voa mais alto no céu. Então, caso o tsunami chegue, a gente se transformando em águia, depois de passar pelo processo de desapego, de se desapegar da sua pele e trocar de pele como a cobra, e descobrir o seu poder de águia, pronto, a gente sobrevoa a grande onda. A gente vai ver tudo acontecendo do alto, sem ser impactado, de certa forma, por esse tsunami, por esse grande impacto. Só que para a gente chegar nessa águia, é importante a gente olhar para o fundo desse mar que recuou. Muitas pessoas não querem olhar, muitas pessoas se negam a ver o lado sombra que existe. Todo mundo tem um lado sombra, todos nós temos o lado bom e o lado ruim, o lado anjinho e o lado diabinho. Todos nós temos virtudes e todos nós temos maldades, sim. Só que é muito importante a gente olhar para o nosso lado sombra, perceber esse lado sombra e fazer alguma coisa a respeito dele. Talvez, quem sabe, não alimentar mais o lado sombra e passar a alimentar mais o seu lado luz. O simples desejo de querer mudar e se transformar em uma águia já é um grande passo. Ou então simplesmente deixar de ser um escorpião e passar a ser uma serpente. Tem serpentes que vivem, que sabem nadar nas águas. Talvez escorpiões não sobrevivam ao grande tsunami, mas muitas serpentes podem sobreviver. Mas o ideal é a gente alcançar esse nosso lado águia. Só que toda essa energia está girando em torno de um signo, que é o signo de Capricórnio. Então, nesse período de Plutão direto, no signo de Capricórnio, é super válido a gente mover os nossos pauzinhos para as mudanças que a gente sabe que a gente precisa fazer internamente. Porque, como eu falei para vocês, Saturno é o planeta da punição, é o planeta que ensina, mas também cobra. Então, esse aqui, olha, é um carrasco. No momento que esse Saturno alcançar Plutão, o que a gente pode ter lá na frente? Cobranças. Punições. Então, não vai ficar só Plutão ali olhando a gente se autopunir. A gente pode ter, além da sina da autopunição, como também Saturnão, mostrando pra gente tudo aquilo que a gente fez. Só que Saturno, ele expõe, ele mostra, porque é de Capricórnio e Capricórnio está no topo do zodíaco. Está na parte mais alta do zodíaco, é onde estão os frutos. Então, quando os frutos saem na energia de Capricórnio, todos vêm. Não importa o quanto você esconda nas raízes aí de Câncer, quando essa árvore chega ali no seu crescimento, na sua maturidade, ela vai dar os frutos referentes ou sintonizadas com aquilo que estão ali nas raízes. O que você oculta aqui é o que aparece lá nos frutos.
pessoas vão comer os seus frutos e vão saber. Esse fruto está doce, esse fruto está amargo, esse fruto está sem gosto, esse fruto está super doce. E aí as pessoas conhecem, não tem como não conhecer. E isso é a energia de Capricórnio. Por isso que muitas vezes a humilhação de Saturno não é que ele humilhe também. É a humilhação daquilo que a gente faz e que uma hora ele mostra lá no topo da sua árvore. Ele fala, tá, não adianta. Por mais que você tente esconder, as coisas vão aparecer. Então esse período de 3 meses é um período para a gente estudar, ainda mais com Mercúrio transitando aqui no signo de Escorpião. Mercúrio está entrando ali no signo de Escorpião. Então a gente tem aí um período muito bacana. Mercúrio vai retrogradar e vai ficar até dezembro no signo de Escorpião. Então a gente vai ter um período aí bem interessante de 3 meses para a gente realmente estudar essa parte mais escorpiana, mais sombria, mais secreta da nossa vida. É realmente um período para a gente olhar para as nossas sombras, para a gente olhar para as nossas questões. É um período para a gente espelhar e analisar muito a nossa atitude pessoal e a nossa atitude social. Como que está essa nossa relação social? Como que está essa relação com o mundo? Com o que você se preocupa? Quais são os pensamentos? Sabe aquelas perguntas que eu fiz no início do vídeo? Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça aí? O que você anda desejando para as pessoas, para o mundo? O que anda te incomodando? Se alguém é contrário ao que você pensa, ao que você acredita, o que você deseja? Você deseja o bem daquela pessoa ou você está desejando que aquela pessoa exploda? Perceba esses seus pensamentos, perceba esses seus sentimentos, perceba as suas emoções relacionadas ao mundo, ao outro, que é essa energia libriana, que a gente está com o Sol em Libra, a gente depois vai ter o Sol em Escorpião, que vai ajudar ainda mais a gente a entrar nesse nosso submundo e fazer uma análise mais profunda ainda. O que você faz quando ninguém está te vendo? Repare em você. Ou o que você faria caso não existissem leis, não existissem restrições, não existissem limites? O que você faria? Quem é você quando você é você puramente? No momento que você se perguntar essas coisas, talvez você conheça uma outra face sua, que é justamente essa face escorpiana que Plutão quer que você perceba nesse recuo do mar. A onda está vindo ali no dia 12 de janeiro de 2020. A onda figurada, tá bom, gente? Não vai ter nenhum fim do mundo, não. É falando de forma figurada. A onda está vindo. Então esse período de 3 meses aí é super válido a gente fazer esse estudo, essa análise, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu sei que o vídeo já ficou longo, sempre fica. Eu queria falar, se eu pudesse, se desse, eu ficaria aqui horas e horas e horas falando, porque tem sempre muita coisa para falar sobre Plutão, sobre Escorpião. É um assunto muito profundo, muito delicado, que mexe muito com um lado psíquico, com um lado que é muito importante ser trabalhado. Mas o período de retrogradação de Plutão em Capricórnio foi esse recuo das águas do mar para que a gente pudesse ver o que estava oculto, só que é um recuo aparente só, porque as águas recuaram para vir a grande onda e fazer a grande transformação em todo o sistema, em todas as estruturas que a gente tem aí. Lembrando que Câncer está envolvido nisso, os nodos lunares estão ligados, o nó do sul, que está ligado à Lua, está no signo de Capricórnio, ou seja, tem muita coisa aí para mudar, para se transformar, e quanto mais a gente elevar a nossa energia do primeiro ao segundo e ao terceiro nível aí do simbolismo dos animais de Escorpião, melhor pra gente. Lembrando que Escorpião vive no submundo, a serpente rasteja sobre a terra e a águia sobrevoa a terra. Está lá perto do céu. Então é a gente alcançar essa nossa serpente interna para que a gente consiga passar de uma forma muito tranquila por todo esse tsunami, mas não adianta enganar a si mesmo, não adianta fingir, não adianta mentir. Se tem uma pessoa que a gente nunca mente, é para nós mesmos. Por mais que a gente fale, mas eu não sabia, eu não tinha consciência. No fundo, no fundo, no fundo a gente tem. No fundo, no fundo, no fundo a gente sabe. No fundo, no fundo, no fundo a gente se conhece. Então não adianta. Na hora do julgamento que não pertence a Plutão, porque ele não está ali para julgar, ele está ali para punir, mas ele não é o punidor.
Plutão, ele acentua as nossas sombras, para que a gente olhe para elas. E no momento que ele abre esse leque de sombras, aonde estão ali os nossos medos, os nossos sentimentos mais mesquinhos, os nossos arrependimentos, quando a gente olha para isso, é quando ele pune. Aí a punição não tem nada a ver com as armas que ele carrega, tem a ver com as armas que a gente trouxe para a nossa própria vida, tem a ver com os nossos próprios atos. Então é uma autopunição. E é através dessa autopunição, desse looping que vai acontecendo, que a gente não consegue se livrar, que é quando a gente pede a redenção, e aí nós renascemos para uma nova oportunidade de crescimento e evolução. Tá? Então, lembrem-se disso. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. Caso vocês queiram seguir encontros astrológicos ali nas redes sociais, tem encontros astrológicos no Instagram, Facebook e Twitter. E caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas estão todas aqui, são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e também no Spotify, mas para me achar no Spotify é importante colocar o acento no E, tá bom? Esse aqui é um mapa do momento em que Plutão começa o seu movimento direto. Plutão fica direto ali no dia 3 de outubro de 2019, às 3 horas e 38 minutos. Os horários estão todos ali na tabelinha do céu da semana. Tem o vídeo do céu da semana também que eu faço para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Lembrem-se também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.